Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 2 de outubro de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, Luz do Mundo. E hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 11, né? Ou melhor, estamos dando continuidade ao capítulo 11, que tem por título Multidão de Sofrimentos. Nós vamos iniciar no parágrafo 11, capítulo 11, parágrafo 11, que diz assim: a multidão buscava-o sempre ansiosa. Mas antes de nós iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao nosso Pai Criador, rogando forças, coragem, né, ombros fortes para realizarmos as nossas tarefas, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos estar sempre prontos a ouvir sobre tudo que Jesus, né, deixou para nós e aplicarmos esses ensinamentos. Também pedimos a Deus que abençoe e ampare os nossos irmãos mais necessitados, porque são muitos que estão precisando, muitos deles afastados do Senhor, e que eles encontrem no Evangelho, e com certeza lá está, tudo o que necessitam para se recuperarem, para se reerguerem. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos dar início. Estou passando a palavra para a nossa irmã Denise, que faz o nosso estudo do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. Denise, a palavra está com você. Obrigada, Rose. Boa tarde a todos. Então, como a Rose falou, Um pouquinho com água. Estava congelado. estamos no parágrafo 11º da, do capítulo 11, Multidão de Sofrimentos. E a Amélia Rodrigues diz assim: a multidão buscava-o sempre ansiosa. Dos seus lábios recolhia pérolas em luz, gemas em claridade incomparável, para iluminar a senda de percalços e pedrouços. E das suas mãos recebia o vigor em dádivas de saúde, que renovavam as peças gastas e os implementos orgânicos em desconcerto, produzindo o refazimento e a paz. Então, todas as palavras e todos os atos do nosso Mestre Jesus seguiu na direção de auxiliar os nossos irmãos, aqueles sofredores do momento, aquela multidão que o cercava, não só com palavras de ânimo, de consolação, de reprimenda, né, como a gente estudou antes. Ele usava, ele tinha a sua amorosidade, mesmo quando repreendia as pessoas que necessitavam daquele remédio, né? Então, cada doente tinha o remédio de acordo com a sua necessidade. Aquele que precisava de mais amor, não, e todos foram dados com amor, né? Ele não deixou de dar amor a nenhum dos nossos irmãos, ou a nenhum de nós naquela época, né? Ele, mesmo repreendendo, ele fazia com mansuetude, firme e com muito amor. Amava-o a multidão, ao menos necessitava dele avidamente e o seguia. Amava porque ele era a única esperança de melhoria, de mudar a vida, de ser curado de todos os males, né, que a gente sabe. Os males físicos, os psicológicos, os obsessivos, de condução ao bem, né, ao bom proceder. Então, eram todos esses males. E toda a multidão o amava porque precisavam dele muito. E a gente sabe que na época de... A gente tem relatos de irmãos espíritos que nos trouxeram as descrições do momento
da sua crucificação, e a gente sabe que eram multidões de pessoas que mudaram de um jeito para outro. Esse amor por ele, muitos se transformaram na hora que tinham que escolher entre Barrabás e Jesus, né? Parecia uma obsessão coletiva. Bom, e ela continua, ela dá uma paradinha e continua no próximo. Começava o ministério entre expectativas e ansiedades. Quantas vezes Israel tivera outros profetas? Né? Quantas vezes vieram outros profetas antes de Jesus vir? Procediam de todos os rincões e se caracterizavam, não raro, pela severidade e aspereza dos conceitos, que, mediante o látego em brasa punitiva, azorragavam com doestos e ameaçavam com longas e penosas correções. Então, por que a multidão o amava também? Pela forma com que ele se comportava. Ele, diz Amélia Rodrigues aqui, a todos ele era aqui, peraí, as mãos misericordiosas, ele era uma pessoa que atendia a todos, né? Vamos dizer assim, um profeta, né? Como eles, com amorosidade, com ternura, e mesmo quando ele chamava atenção de forma amorosa. E os profetas antes dele vieram preparar, principalmente a gente lembra logo de João Batista, né? Que veio ceifar, aplanar a terra, né? Antes de Jesus. Aquele que veio preparar o terreno para receber as sementes do bem. Então, como o próprio Jesus falou, que dentre a todos os encarnados da terra, ele era vindo de, do ventre da mulher, ele era o melhor de todos, o mais perfeito dentro aqui da natureza humana aqui na Terra. É João Batista. E esse falava o quê? A verdade. Por isso que ele era tão duro, porque ele simplesmente falava. Ele não dava desculpas, ele não baixava a cabeça para ninguém, porque ele estava certo que essa missão que ele tinha era algo importantíssimo para Jesus. Então, ele, como amava muito Jesus, ama ainda, né? A gente sabe disso. E como ele sabia, tinha certeza dessa dessa comunhão, que não é algo que a gente faz da mesma forma, por obrigação, né? Da mesma forma que Jesus fez a vontade do nosso Pai e faz ainda, essa conversa íntima que Jesus tinha naquela época com Deus, porque sabia que tinha que executar todas aquelas ações, não como obrigação, mas como essa inteira integração, né? Essa comunhão que Jesus tem com Deus, é que faz com que ele cumprisse exatamente a lei. Por isso que ele disse, ele não veio para derrogar a lei, sim para cumpri-la. Da mesma forma, João Batista em relação a ele, né? A gente sabe que eles eram primos, e desde criança, a gente tem um relato muito lindo no outro livro na Boa Nova, né? Não entendo. Não, agora eu não lembro. Foi na Boa Nova É mesmo. não é o encontro da Isabel com Maria, as Maria, duas grávidas? ainda José ainda estava vivo, eles eram menores, e é lindíssimo. Eu já até eu me emociono só de lembrar do texto em que
está apontando de longe, como se estivesse mostrando a infinidade de trabalho que teria João Batista, né? Como se fosse um general, né? Um comandante, que estava dando as ordens àquele seu comandado. E exatamente essa dedicação que João Batista teve a Jesus, passando por muitas dificuldades, né? Tanto que ele falou com Isabel antes de se despedir, ao se despedir, que ele iria primeiro, que João Batista iria primeiro. Então, é muito lindo. E esses outros profetas vieram todos a mando de Jesus, por ordem de Jesus, exatamente. Como governador do planeta, ele tinha que organizar tudo, tudo bem planejado, né? E continua Amélia Rodrigues. Procediam, sim, já li essa parte, de todos os rincões, né? E eram muito severos. Há pouco escutara-se a voz do Batista, né? Então ele tinha morrido há pouco tempo, desencarnado há pouco tempo, e a sua figura austera derramava o verbo abrasador, conclamando ao arrependimento e ao aproveitamento da hora antes que se fizesse tarde. E Jesus é o que eu estava procurando me expressar anteriormente. Ele era suave, né? Ele, porém, Jesus, aquele suave rabi, que a sua mansuetude e a abnegação era a mansuetude e a abnegação em forma de gente aqui para a gente exatamente absorver como se deve ser o homem, né? O ser puro, o ser angélico, como será o nosso futuro. Então, Jesus, essa abnegação de Jesus é essa conversa íntima entre ele e Deus. Então, essa abnegação que a gente tem que ter também, que a gente vai desenvolver em nós, é essa conversa íntima entre a gente, né, entre a criatura e o Criador, né? Porque é algo que a gente não divide. E não é algo que a gente não pode depender de ninguém, só de nós mesmos, né? Do nosso íntimo. Né? E isso a gente tem que fazer não por obrigação, exatamente como Jesus fazia, pela essa certeza íntima daquilo que a gente deve fazer, que a gente tem que cumprir a tarefa, né? E pela certeza de estar cumprindo a vontade do nosso Pai. Agir como Jesus, que cumpria a vontade do seu Pai. E falando em abnegação e em comunhão com Deus, tem um texto, eu esqueci de pedir a vocês, do Boa Nova, o capítulo 19. Quem tiver, chama-se Comunhão com Deus, e quiser depois ler mais a miúde, que eu vou ler alguns pedacinhos. O que a gente fala, o que o Espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, Boa Nova, Humberto de Campos, psicografado Francisco Cândido Xavier. No capítulo 19, chama-se Comunhão com Deus. Então, trata-se de um bate-papo entre João Evangelista e Jesus. Tá? E João chega para Jesus e fala assim: Mestre, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração. Ele fala em respeito à oração. Mas sinto que a minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por essa comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca das minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderia entender isso? Devo, então, ocultar o que haja de mais santo em meu coração?
O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, estamos muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam a um faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tens observado o número de vezes que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, João escutou as observações do mestre e deu a sua explicação, o seu entendimento. E continua perguntando, e como ser leal a Deus na oração? Né? A prece, ele acha que só orar já tinha um sinal de confiança em Deus. Aí Jesus, contemplando com serenidade imperturbável, retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante, a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericórdios do que um capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela, agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Aí ele continua. Apesar das lamentações que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade ao Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Então, Jesus explica, vamos parar por aqui, quem quiser, leia, anota aí,
lição 19 do livro Boa Nova. Anota aí que, às vezes, a gente tem a mesma dificuldade que João tinha em compreender. Às vezes nós temos a impressão que compreendemos, mas daqui a pouco a gente sente uma incerteza, né? Surge uma dúvida. Então, que façamos como João. Vamos perguntar a Jesus, mestre, o que é comunhão com Deus? Ou então, a gente já tem um manancial grande aí de estudos, né? De explicações, como ele mesmo falou, tem o Consolador prometido, então a gente pode lançar a mão desses recursos que já nos chegaram, não é isso? Mas que a gente possa sempre fazer da forma mais simples, que imitando os gestos de Jesus, usando essa luz, esse farol, né? que nos que nos ilumina e nos faz caminhar adiante. Usemos os exemplos do nosso mestre, tá bom? Ele, porém, aquele suave rubi, era mansuetude e abnegação, continua Amélia Rodrigues. Quando o semblante se lhe fazia grave, a meiguice e a dor exteriorizavam todo o seu amor e, ao mesmo tempo, refletia suas esperanças. Penetrando no porvir, em cujo curso incessante dos tempos o homem encontraria a paz. Então, ele se entristecia quando via a gente errando profundamente, ficava doído, né? Mas, pelas situações que ele estava vendo ao seu redor, porém, ele previa o futuro, ele sabia que no futuro nós venceríamos todas essas nossas dificuldades. Então, ele já nos via lá na frente e sabendo que aquilo ali era algo passageiro. E que se a gente tinha as nossas interrogações, se a gente estava cometendo aqueles erros, ele tem a certeza e a fé em nós também, né? Que nós um dia chegaremos a alcançar esses patamares que o nosso Pai Celestial traçou para a gente, né? Era o mês de Nissan. A tarde caía suave e calma. Aí já vem a Amélia Rodrigues nos colocar na descrição daquele local. Vamos entrar, vamos viajar, né? A notícia da cura da sogra de Simão, desculpa, cuja febre repreendida pelos seus lábios se evadira, atraía a multidão dos necessitados. Carreados por ventos brandos, aromas sutis balsamizavam a tarde em festa de luz. Ela estava falando de que aroma, hein? Você tem como imaginar que aroma que a Amélia Rodrigues está falando aqui? A gente sabe que Chico Xavier tinha essa capacidade, né, essa mediunidade de odorização, né, que você sentia não só aquela energia, mas um perfume ao estar perto dele. Então, se já com Chico Xavier a gente já sentia aquela atração, aquele perfume, não é? Imagina Jesus, né? Os aromas levados, carregados na multidão por ventos brandos. É por isso, todo aquele envolvimento, aquela expansão, né? De seu perispírito, do seu amor, em torno daquela multidão. E era uma festa de luz, né? De esclarecimento, de amor. A praia amiga, referta de esperanças, suspirando nos corações ansiosos dos homens, ali representava todos os tempos, o ontem e o amanhã da dor perseguindo a paz. Ele aproximou-se e começou a curar. Luz divina em sombra densa. Sua aura reativava as forças fracas,
recompondo os desgastes e desalinhos dos infelizes. O espetáculo da alegria espontânea explodindo comovia, e a reconstrução da saúde ante o olhar esgazeado de surpresa dos comensais do sofrimento, quer dizer, aqueles que compartilhavam daquele sofrimento, né, que estavam à mesa compartilhando aquele sofrimento, né? A rearticulação das faculdades psíquicas dos entes atormentados, os espíritos imundos expulsos pelo seu magnetismo fascinavam, e num crescendo avolumavam-se as emoções à sua volta. Isso está em Lucas, a notinha de Amélia Rodrigues aqui. Lucas, capítulo 5, versículos 40 e 41. As vozes estremunhadas dos obsessores desligados das vítimas gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, sereno e pulcro, respondia: Eu vos proíbo de falar. Afastai-vos daqui. Então, nem com esses espíritos obsessores, ao afastá-los dos seus, dos obsidiados, né? E ele não usava de aspereza, ele usava de firmeza e amor, porque eles reconhecem em todos nós irmãos dele, né? No desabrochar natural das alegrias, uma pausa fez-se espontânea durante o sublime repasto da esperança. Ele então falou com eloquência e magnitude. Magnitude. Todos os males promanam do espírito. Tem de tempo. Quer dizer, chamou a atenção de forma amorosa. Presta atenção, né? O espírito é a fonte gentil e abundante, onde nascem a enfermidade e a saúde, o destino e o porvir de cada ser. Conforme se acumulam nas nascentes os atos que padronizam as futuras necessidades. Então, o que a gente faz hoje, de certo ou de errado, já está plasmando no nosso futuro. Aí a gente já vai saber o que a gente vai colher, né? Se são as doenças, o sofrimento, e se são as benesses de conseguirmos caminhar melhor. Então, a gente aqui a gente tem a certeza de que aquilo que você planta hoje, você colhe amanhã, né? Então, vai depender do que você plantar, certo? Vai depender das nossas escolhas. Então, a gente constrói o futuro hoje. E nós construímos o hoje no ontem. Enquanto o homem não mergulhar na intimidade dos seus problemas para solucioná-los à luz da razão e do amor, não conseguirá o lenitivo da harmonia. Aí, a Amélia Rodrigues, a gente sabe que muito do que ele disse não foi anotado. Então, ela traz aqui alguns pedaços, né? Algumas partes de tudo que foi registrado, né? As pessoas não registravam tudo. A gente sabe, né, que se fosse registrar tudo que ele disse, daria livros e mais livros, a gente não ia conseguir nem na nossa vida anotar e nem ler tudo. Sois o sal da terra. O valor dele, o valor do sal, é mantido enquanto conserva o sabor. Outra, sois a luz da oportunidade. Enquanto marchardes, espargindo bênçãos e distribuindo esperanças, então, nós, enquanto estivermos espargindo bênçãos, distribuindo esperança, seremos a luz da oportunidade. Deus, nosso Pai, é o Criador, mais um. Mas o homem, ascendendo, é o autor da sua dita ou desgraça. Então, nessa aqui, ele repete, né, o que falou antes.
o porvir de cada ser, né? O espírito é fonte gentil e abundante, onde nascem a enfermidade e a saúde, o destino e o porvir de cada ser, conforme se acumulam nas nascentes, os atos, né? Aquilo que a gente vai fazer, que padronizam as futuras necessidades, como causa e consequência. A gente sabe que não é castigo, né? A mesma coisa ele fala aqui, que Deus é nosso Pai, o Criador. Mas o homem, enquanto ele for ascendendo, quando ele estiver no processo de desenvolvimento, no processo de crescimento, ele vai ser o autor da sua dita, né? Quer dizer, vai ser o homem ditoso, ou da sua desgraça. Inutilmente buscareis, fora a saúde, se não a mantiverdes retida no âmago do espírito. Então, a saúde tem conexão direta com os nossos atos, né? Então, se temos doenças hoje, e cada um tem a sua, essas doenças mais difíceis, a gente sabe que a gente plantou um espinho em vez de plantar uma semente boa, né? Então, cabe a nós agora ressarcirmos, né? Nessa doença que nós mesmos procuramos, para que na próxima a gente já vai plantar o nosso futuro melhor. Então, a gente sofre bem, sem reclamar, né? Agradece a Deus pelas oportunidades que a gente tem, porque são oportunidades, essas doenças são bênçãos, né? Que nos proporciona purgar esses erros, né? Ressarcir esses nossos erros. Então, a gente tem mais é que agradecer. Então, ele diz que inutilmente a gente vai buscar fora a saúde. Não adianta buscar fora. A gente, se continuar com esse mesmo pensamento, a gente não vai ter saúde, porque ela está retida no âmago do nosso ser, né? No nosso espírito, nos nossos sentimentos. A perda da saúde, que ele continua falando aqui, se transforma em incessante aflição e maior tormento. Então, quanto mais a gente insistir em errar, a gente só vai plantar mais tormento à frente. Então, para você recuperar a sua saúde, você tem que fazer o que é necessário que cada um faça, porque cada doente tem o seu remédio, né? A saúde a seu turno, mais uma palavra, mais uma frase de Jesus, retirada aqui por Amélia Rodrigues. A saúde a seu turno é oportunidade de evolução e de responsabilidade para com a vida. Buscai antes o amor e fazei todo o bem possível para vos conservardes em paz. O amor é a candeia acesa e o bem, o combustível que a mantém. Pacificai-vos, para que vos conduzais em espírito de sabedoria, fazendo longos e proveitosos os vossos dias de júbilo na terra e felizes mais tarde no céu. Então, a gente tem que fazer o bom sofrer, né? Fazer nossos dias aqui longos e proveitosos. Então, como a gente estudou na aula anterior, ficar nas horas vagas, né? A fazer coisas que a gente está jogando tempo fora. Fazendo Né? arte. Fazendo, não uma arte de pintar, não que é uma arte boa. Já estou defendendo o meu, hein? Mas perder tempo com coisas que não nos trazem nada de bom. A gente tem que fazer a otimização do nosso tempo. É isso? Fazendo uma coisa para alguém, fazendo uma prece quando a gente não pode levantar, né, de uma cama e colocar os nossos braços em obra de algum bem para alguém, o nosso próximo. A prece, a leitura, a, a devoção de sentimento, a escuta, já é um bom aproveitamento, a otimização do nosso tempo. Né?
Claro amanhã, continua Amélia Rodrigues. Sua presença apagava a noite, sugando-a com beijos de luminosidade libertadora. Olha que imagem, né? E por onde andava, lá estava a multidão aflita. E ele prosseguia disseminando a saúde, por ser o excelente mensageiro da vida. Ao longe, o sol declinava, caindo além dos montes, adornando a paisagem de ouro fulgurante do ar. E todos, tocados pela sua misericórdia, os antes aflitos, debandaram na direção do lar, deixando-a meditar um profundo recolhimento sob o fulgor das primeiras estrelas, o Filho do Altíssimo. Porque ele, né, cercado pela essa multidão, imagina, quando a gente imagina o atendimento, você vê, aparece um ator, uma atriz, alguém de destaque, né, na mídia. A multidão já corre atrás aqueles fanáticos já correm atrás. Imagina correrem atrás de Jesus por saúde. Imagina a canseira que não dava o meio, né? E essa preocupação, porque ele ficava dorido por ver tanta gente sofrendo. Porque tanta gente sofreu, porque tanta gente escolheu mal os seus atos, né? Mas ele tinha certeza, ele orava por nós, de que mais à frente a gente iria conseguir. E essa é a e ele fez esse sacrifício, né? De trazer o reino de Deus até nós, mesmo sabendo que o seu fim seria bem difícil. Mas ele fez realmente a vontade do Senhor. Ele fez e faz ainda, né? A vontade dele, estando aí do nosso lado, que nos orientou. Então, nós agradecemos, terminamos a lição 11ª, e essa semana que vem, a lição número 12, que eu não sei como é que fala, não, mas eu acho que é Efata. Abre-te. Obrigada pela atenção. Então, a gente só tem a agradecer esse espírito de luz, Amélia Rodrigues, que nos traz esse entendimento do Evangelho de forma tão poética, tão linda, tão tocante. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui, sempre agradecer a Deus por essas bênçãos, né? Às 18h30 teremos aqui a nossa irmã Dani, né? Do CEMIC, Dani Soares, do CEMIC, que ela vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. E ela vai estudar o mandamento maior: fazemos aos outros que queiramos que os outros façam. Parábola dos credores e dos devedores. E tem 1, 2, 3 e 4. Esse capítulo é belíssimo, né? Todos são convidados. Aquele credor incompassível. Para estar conosco às 18h30 para a nossa palestra pública, tá? Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo muito a Deus, agradecendo a Jesus por todas as bênçãos que Ele sempre nos oferece, e saibamos aproveitar isso, tá bom? Eu vou passar aqui para você, tá, Denise? Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.